Homens se calam para esconder a sua dor. Digníssimas choram para esconder a sua culpa. Nós temos um corpo bem robusto de estudos que mostram o seguinte: sempre que uma digníssima se diz vítima de alguma coisa, ela tem total participação na realização, no acontecimento dessa coisa que ela se diz vítima. Então muitas vezes você vai ter digníssimas falando: em todos os meus relacionamentos os caras foram e fizeram, estapearam, né? Eu sofri muito disso. Os estudos são muito claros. Primeiro, que ela escolhe os homens baseado na personalidade própria dela. Pessoas tendem a estar se relacionando com iguais. Pessoas, então, que pontuam alto na tríade negra, algumas vezes eu vou falar sobre tétrade negra, elas escolhem pessoas que igualmente pontuam alto nesses traços da tríade negra: maquiavelismo, psicopatia e narcisismo. Então, ela é culpada, primeiro, porque ela escolhe alguém como ela, e o segundo, ela inicia muitas vezes a agressão. Que ela se diz vítima, foi iniciado por ela, só que ela está se relacionando com um sujeito extremamente problemático, tal qual ela, e o cara devolve na mesma moeda e ela vai se dizer vítima disso. A pessoa que se diz sempre vítima de traição é porque trai. A pessoa que se diz vítima de ciúme doentio é porque é ciumenta. As pessoas descontroladas se relacionam com seus iguais e sofrem as consequências daquilo que elas imputam também sobre a vida dos outros. Por isso eu falo muito claramente: eu não acredito na maioria das que aparecem nas mídias sociais se vitimizando, se dizendo: aconteceu tal coisa comigo. Eu particularmente não acredito, eu preciso de provas. Tendo provas é outra coisa. Não tendo, para mim é mentira. Foi para as mídias sociais chorar ao invés de ir na polícia da parte? Mentira. E isso ficou muito óbvio nesse vídeo aqui. É uma moça reagindo ao vídeo, tá aqui o nome dela, e ela pegou alguns comentários bem interessantes para ler sobre isso. Sobre aquilo que as digníssimas fazem de pior com os ex delas. E você vai perceber uma coisa bem interessante. Mas eu vou guardar segredo. Vamos assistir esse vídeo aqui ao lado e depois a gente vai voltar com alguns comentários muito importantes sobre essa questão. Mas sem mais delongas, vamos assistir esse vídeo aqui ao lado e depois a gente volta e a gente tem algumas coisas importantes para falar sobre tudo isso que a gente vai assistir aqui ao lado. Me fala o teu pior surto com um homem. E não tô falando de textão, tô falando de coisas que tu nunca teve coragem de falar pra ninguém. Meu ex me traiu e se achou no direito de me ameaçar. Uns 2 dias depois me ligou e mandou fotos todo roxo dizendo que entendeu o recado e depois sumiu. Ele misteriosamente apanhou na rua da polícia, que misteriosamente sabia que ele tinha maconha e por coincidência o policial era meu amigo. Rasguei a única documentação dele, sabendo que ele tinha problemas com a polícia e se tentasse tirar de novo ia preso. Joguei o notebook que ele usou para me trair pelo quarto andar e fui embora. Vocês notam, nos 2 primeiros casos, as digníssimas estavam se relacionando com os piores indivíduos possíveis, elas sabiam das práticas desse indivíduo e continuavam com ele. Só fizeram algum tipo de denúncia ou algum tipo de atitude com uma forma de se vingar desses caras. Não por entender que aquilo que eles faziam era objetivamente errado e que deveria ser punido. Não. Apenas para se vingar, porque se não fosse isso, elas conviveriam naturalmente com esses caras. Vocês percebem isso? Elas sabiam quem eram esses caras. Elas não estavam enganadas. Vamos continuar assistindo. Enforquei ele com o fio do ferro de passar porque eu surtei de ciúmes. Tive vários, mas uma vez eu cheguei em casa cansada do trabalho e as panelas estavam todas sujas do dia anterior, sendo que ele havia passado o dia em casa e simplesmente falou que não ia lavar. Então eu peguei e taquei tudo no lixo. Roubei o celular dele, que eu dei, e postei no status um vídeo dele se drogando na frente do filho. Todos viram, família, amigos, chefe, inclusive a mãe da criança, e ela quase tirou a guarda dele. Vocês percebem? Ela sabia o que o cara fazia na frente do filho e ela nunca se importou com isso, ela nunca se preocupou. Isso é uma coisa muito clara. Como madrasta é uma das piores coisas que existem. Uma madrasta nunca tem o bem da criança como seu objetivo principal dentro do relacionamento. Elas não estão preocupadas. Enquanto as coisas estiverem fluindo muito bem para ela, elas não estão nem aí. Enquanto um homem, muitas vezes, ele tenta agradar a criança que não é dele com uma forma de conquistar a digníssima,
uma madrasta não faz essa mesma atitude. Via a criança sendo submetida a isso e simplesmente ficava calada. Só revelou como se fosse um grande problema, que de fato é, com uma forma de se vingar do cara. Fora isso, ela nunca se importou. Cortei o dedo polegar dele e ele perdeu totalmente a função do dedo. E segue para mais conteúdo desse tipo. Nos próprios comentários do vídeo dessa moça fazendo o react, a gente pode encontrar algumas pérolas muito interessantes que eu quero ler para vocês. Vamos lá. Olha aqui, esse aqui em cima. No mesmo dia que descobri que ele falava com a ex dele e bancava alguns luxos para ela. Terminei por celular mesmo, pois ele trabalhava viajando. Era para meu ex passar um mês fora trabalhando, mas quando terminei, questão de 2 dias, ele voltou da viagem e ficou me infernizando. Mas eu já estava com outro. 2 dias. Que hoje em dia é meu marido e pai da minha filha. Ainda pedi medida protetiva contra ele na época por me perseguir e me ameaçar. Aí lá na delegacia descobri que ele já tinha ficha de alguma coisa que eu não sei o que. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. O cara estava errado, e de fato estava errado em ficar tendo conversa com o ex. Mas o problema todo é porque ele conversou com a ex e bancou algum mimo. Talvez a pior coisa na mente de umas digníssimas seja justamente quando um homem desvia recursos que ela considera que são recursos dela para alguma outra. É isso que eles enfraquecem totalmente. É interessante que um homem, quando ele vai acabar, muitas vezes ele evita acabar e prolonga o tempo de um relacionamento para que seja o término no momento mais propício para a vida da digníssima. As digníssimas não. Elas vão fazer o término no momento mais destrutivo possível que for sobre a sua vida. Nós temos vários estudos que comprovam que os homens eles empurram muitas situações com a barriga justamente para evitar acabar. Porque ele sabe que se acabar, muitas vezes ele vai deixar a pessoa desamparada em algumas questões fundamentais, como de repente uma questão financeira, uma questão social. Então o homem evita acabar. Porque ele não quer deixar a digníssima desamparada. Elas não. Elas fazem de tudo para que o término seja destrutivo na sua vida. Então o cara está viajando, trabalhando uma coisa importante. O que ela faz? É agora. Ela acaba e destrói com a sua vida sem o menor arrependimento. E a gente precisa entender que isso é uma realidade comum do dia a dia delas. Temos mais alguns comentários que é uma doideira só. Olha esse aqui. Botei meu ex para registrar a criança e até hoje ele fala que não parece com ele. Observação, não é dele mesmo. E tem dezenas, centenas, milhares de outras digníssimas batendo palma, rindo, falando que todas são divas, elogiando esse comportamento extremamente tóxico dos relacionamentos. É por isso que eu falo, quando uma digníssima fala, eu sofri vítima disso, cara, a gente não tem que acreditar, porque muitas vezes, enquanto esse comportamento não a afetava diretamente, ela não se importava. Ela não está agora revelando como uma forma de mostrar ao mundo a verdadeira, a verdade que era. Não, ela está tentando se vingar. E isso deveria ser usado também para que nós observássemos e julgássemos o caráter dela. Fala, mas peraí, por que você estava com ele esse tempo todo então? Você foi cúmplice durante muito tempo desse comportamento horrível. E só agora está tentando mudar. Você está igualmente errada. Mas infelizmente não é isso que nós fazemos. A gente acaba batendo palma, achando que que legal, que engraçado. Todo movimento, toda a movimentação e todo o comportamento das digníssimas que afetam diretamente o homem, destrói a vida deles, a sociedade bate palma. E esse é o grande problema que nós temos enfrentado hoje. Olha esse outro aqui, como é importante a gente ver que não existe determinadas brincadeirinhas que nós nos acostumamos a ver com naturalidade entre homem e uma digníssima que estão em relacionamento. Não existe, cara. Olha aqui. Teve um ex que ficava me infernizando, perseguindo. Tentou entrar aqui em casa. Eu não acredito nisso, mas vamos lá. Quando eu estava no auge do meu estresse, eu postei no story do Insta foto dele de calcinha. Quase tomei um processo, só não tomei porque eu tinha muitas provas para abrir um BO de Maria da Penha. E ele desistiu. Você vai perceber uma coisa, muitas vezes na vida, as digníssimas que você namora, elas vão estar te induzindo pouco a pouco a criar provas contra você mesmo, enquanto elas vão coletando essas provas e vão mantendo com uma carta de ou extorsão ou de vingança contra você. Então, por exemplo, tem muito cara que acha que não tem nada a ver passar batom, tirar foto, fazer biquinho com a digníssima do lado, fazer maquiagem. Isso tudo são elas fazendo duas coisas. Primeiro, te desmasculinizando como um homem, que isso não é brincadeira que se faça com homem. Homem que é homem não fica brincando de botar maquiagemzinha, passar batonzinho, pintar as unhas.
enquanto ela vai registrando tudo esse momento, todo esse momento engraçado, divertido que vocês vão estar tendo, é uma coisa engraçada. Ela vai só tirando foto. Não, deixa aqui pra gente brincar depois. E isso são provas que elas estão juntando contra você, para se você fizer algo que ela não gosta, ela joga na internet e destrói tua moral. Mesma coisa disso. Como é que ela tinha essa foto? Como é que é isso, cara? Muitas vezes você vai ter uma digníssima induzindo o cara, induzindo ele a colocar... Que situação desgraçada. A colocar esse tipo de vestimenta e tirar foto e falar que engraçado, vamos brincar aqui, não sei o que. Agora eu vou botar a sua roupa e você bota a minha. E só tá tirando foto e coletando provas contra o cara. Eu conheci um rapaz, olha a sagacidade dessa ex dele. Eu conheci um rapaz e ele veio conversar comigo que estava em um relacionamento e ele não estava se sentindo muito bem com alguns comportamentos que essa menina que até então ele namorava estava tendo. Eu perguntei, o que é, mas o que está acontecendo, cara? Fala comigo, você abre aí. E ele me falou o seguinte, ela pegava fotos de amigas em comum e falava assim pra ele, nossa, eu acho essa fulana tão bonita, e começava a desenrolar a partir disso uma conversa com alto grau de intimidade. E perguntava assim, fulano, o que você faria com ela se tivesse oportunidade, sabe? E depois o que você faria comigo? E enredando ele numa narrativa para induzir ele a falar assim, eu ia fazer isso com ela. Pronto, se ele falasse isso, ela tirava o print e acabava com a vida dele depois. Olha a sagacidade. E o cara não conseguia perceber isso, porque como ele estava envolvido romanticamente nesse relacionamento, ele gostava dela, apesar de tudo, ele não conseguia perceber que ela estava induzindo ele a determinados comportamentos e a falar determinadas coisas para poder ferrar o cara. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. O cara ele tem que ficar muito centrado e esperto para não cair nessas narrativas que vão destruir a vida dele. Teve uma outra situação que desse mesmo cara, com essa mesma digníssima, ele contou o seguinte, que ela, olha a loucura, ela tinha mania, né, de se tocar. E ela falava pra ele que tinha muitas fantasias e ela queria que ele realizasse as fantasias dela. Aí ela falou assim, fulano, eu tô aqui no carro em tal lugar, não tem ninguém aqui, eu quero, sabe, fazer a... Você entende, né? Eu quero me tocar. Manda uma foto de você, do seu, né, da sua intimidade. Manda uma foto agora da sua intimidade. Se esse cara manda essa foto, ela ia, meu irmão, guardar isso pra poder sacanear esse cara de algum jeito. Gera uma pessoa com um passado problemático. Ela não estava ali tentando realizar uma fantasia. Ela estava tentando criar uma narrativa, conseguir as coisas dele e o bobão ia cair nessa. Tem que ter cuidado, cara. Os homens têm que entender que não é porque está se relacionando agora com alguém que você gosta que essa pessoa é a pessoa mais confiável do mundo. Você sempre tem que ter o pé atrás. A lição mais preciosa do vídeo de hoje é: não seja burro. Cara, não cai nessa. Sempre seja desconfiado. A pessoa, para você confiar nela, precisa ganhar sua confiança. Ela precisa fazer algo tão grandioso que você fale, realmente, ela teve um custo no que ela fez, então eu posso confiar. Porque, meu irmão, se não teve custo no que ela está fazendo, você não consegue, é falseável, você não consegue comprovar que ela não está fingindo isso. Faça o nosso Live Pix. Nem todos os meus vídeos são entregues, nem todos os meus vídeos são monetizados, estamos em Shadowban. Então, se você gosta do meu trabalho, faça uma contribuição no nosso Live Pix, tá? O link está no comentário fixado na descrição do vídeo. Basta você dar um clique e vai abrir lá e você fazer a sua contribuição. Eu estou sofrendo 14 processos. Esses processos todos não são pelos meus vídeos, são pelos meus textos das minhas aulas na minha área de membro. O meu conteúdo de texto e aula está gerando todo esse problema na minha vida. E eu não vou mudar, eu não vou apagar, eu não vou tirar, eu não vou me desculpar. Por exemplo, os homens nasceram para liderar a sociedade. Nós temos estudos que comprovam isso, eu apresentei os estudos. Vão contra mim por quê? Não pode, eu vou bater até o fim. Mas se você quer me ajudar nisso, faça uma contribuição no nosso Live Pix, porque você vai estar me ajudando a enfrentar esse assédio jurídico, cara. São 14 processos que têm por finalidade me falir financeiramente. Esteja comigo nessa. Eu preciso enfrentar isso. Não posso recuar.
Todo mundo está suavizando o discurso, todo mundo está mudando o texto e eu continuo batendo de frente com o sistema. Então, se você discorda do que está sendo feito comigo, as provas desses processos, não há problema algum em impedir. Estão na aba posts aqui do canal. Você pode ver, são vários, mas eu estou colocando pouco a pouco os prints de todos os processos. Por exemplo, são 3 inquéritos com a Polícia Federal, envolveram a BIM na história. Estão revirando minha vida para achar qualquer coisa para me denunciar e me destruir. Então, se você discorda disso, quer me ajudar a enfrentar, faça a contribuição. Temos a nossa área de membros. A nossa área de membros também é um local onde está dando problema, porque eu coloco conteúdo que modifica vidas e quebra narrativas. Eu refuto as narrativas que são apresentadas. Se você quer ter acesso aos estudos que eu cito nos meus vídeos, seja membro a partir do nível 2. Você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram. Nós temos conteúdo diário, tá? São 4 anos de conteúdo diário, onde eu quebro todas as narrativas das ideologias contra os homens. É um conteúdo especial para você entender como o mundo está julgando os homens hoje. E a partir do nível 3 você vai ter o benefício do 2, mais acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São aulas sobre psicologia dos homens indigníssimos, as diferenças de homens indigníssimos. Nós temos e-books incríveis, onde nós nos aprofundamos muito sobre todos os temas, mas nós apresentamos com uma didática facilitada. Você vai entender com facilidade. Então esteja comigo lá, se tornando membro do nosso canal. O link está no comentário fixado na descrição do vídeo. Você vai também estar cooperando para me ajudar a enfrentar o assédio jurídico que eu estou enfrentando. Patrocínio da Heavy Subs. Vá pra academia, invista em você, vá malhar, cara, sabe? Cuide de você mesmo, não gaste seu dinheiro com digníssimo. E compre o seu whey, sua creatina, o seu pré-treino no site da Heavy Subs. Comprando lá, você vai ter direito usando nossa, me embaralhei agora. Comprando lá, utilize o cupom FURIA. Utilizando o cupom FURIA, você vai ter um excelente desconto na sua compra e você vai estar me ajudando a crescer nas mídias sociais. Compartilhem esse vídeo, me ajudem a sair do Shadowban, coloquem em grupos de discussão, façam comentários. Eu preciso de vocês, tá bom? Tamo junto, pessoal. Abração.